Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E como a gente já concluiu o assunto voltado apenas para a série de vocês, né, para o SSA 3, a gente agora vai fazer uma revisão para o Enem, certo? Que engloba os três as três séries finais, as três séries do ensino médio. A gente hoje vai falar sobre pré-história, então a gente não vai se ater muito, porque vocês já tiveram essa aula comigo lá em 2018 e provavelmente com outros professores também, quem não é da escola desde cedo. Então, a gente vai falar sobre arte na pré-história de forma bem abrangente, tá? Então, vamos começar aqui. Então, a gente tem aí 4 períodos na pré-história. A gente tem o Paleolítico, o Mesolítico ou o Paleolítico Superior, que é um período de transição para o Neolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Em algumas situações, em algumas civilizações na Idade dos Metais, eles já estavam entrando ali na história, porque já tinham desenvolvido a escrita. Então, basicamente, a gente chama oficialmente de pré-história toda a história humana antes da escrita, tá? Eu vou falar aqui da pintura no Paleolítico. No Paleolítico tem dois estilos, tem um estilo, desculpa, que é o estilo naturalista. Eles pintavam aquilo que eles viam. E também o estilo aqui da mão em negativo, que foi o primeiro. Então, toda vez que você vir, já caiu em Enem uma questão com essa imagem, toda vez que você vir ali pintura de mão em negativo, pode marcar com certeza, é paleolítico, porque assim que eles começaram a fazer esse tipo de pintura naturalista, eles pararam de usar a mão em negativo. Então, é a pintura mais antiga que existe, tá? Então, não existe datação de pinturas de mão em negativo mais recente ali, não. Então, é considerado, é chamado também da pedra lascada, que é quando eles fazem ali, eles fabricam os seus objetos e as suas ferramentas com a pedra, batendo ela até ela ir ficando afiada. Então, essa lascação da pedra ela também mostra a forma de trabalho deles e, claro, a forma artística. Então, eles não tinham muitas ferramentas para fazer as pinturas. Eles começaram com a mão em negativo, justamente que eles usavam as próprias mãos para fazer a pintura, e depois eles começaram a refinar isso, usando outros materiais, como até pincéis feitos com bambu, canudos com bambu, onde eles assopravam as tintas, e posteriormente pincéis feitos com bambu ou ossos, amarrando penas ou pelos de animais ali, tá? Então, aí a gente tem as mãos em negativo e a gente tem o naturalismo, que é a cópia daquilo que eles viam, tá? Quando chega no Neolítico, ele começa um novo estilo de pintura, eles começam a simplificar mais os desenhos, querer demonstrar ali mais movimento, e também aparece ali um pouco o estilo geométrico, tá? Então, por que eles têm essas mudanças? Primeiro, eles desenvolvem a agricultura. Com o desenvolvimento da agricultura, eles passam a ser sedentários, porque eles precisam morar ali perto de onde eles estão produzindo o seu próprio alimento. Como tem o período de colheita e o período de plantio, então existe um período ali em que eles têm que esperar acontecer, então eles ficam mais sedentários e ficam com mais tempo livre, então eles passam a refletir mais sobre as coisas que eles fazem, então a pintura passa a ter outro foco, não é mais só as caçadas, apresenta situações do cotidiano e essas pinturas mais simbólicas, com mais desenhos geométricos, tá? Então aí vocês vão ver aí esse desenho aqui de uma caçada, por exemplo, em que você tem uma pessoa aqui segurando um arco, você tem outras pessoas correndo sem arco nenhum e um arco sem pessoa, né? Que é só para dar essa ideia do movimento e dar essa ideia de que tem gente ali caçando. Eu não preciso desenhar todos os detalhes para você ver. É um período também que eles começam a desenvolver um novo tipo de ferramenta, em vez de bater para quebrar a pedra e ela se tornar mais afiada, eles passam a raspar e a polir essa pedra. Então, a gente chama aí da idade da pedra polida. Então, eles têm um refinamento maior no trato com os objetos e, obviamente, também no trato com os desenhos. Aqui tem os dois desenhos para vocês compararem. O estilo naturalista, que vocês veem mais detalhes, né, nos desenhos, e aqui o estilo mais simples e mais geométrico.
A gente vai falar agora de escultura, a gente já falou da pintura ali no Paleolítico e no Neolítico, e a escultura a gente tem o destaque para figuras femininas ali no Paleolítico, e deixando esse maior avantajado nessas esculturas as partes do corpo que evocam a fertilidade. Então, você não vê pés, você não vê braços, quase não tem pescoço, mas aqui você vê seios fartos, a barriga, né, os quadris largos, que é para demonstrar essa fertilidade aqui, não só dos corpos femininos, mas também da terra mesmo. Eles estão ligados à terra, eles dependem da fertilidade da terra para que eles possam comer. Lembrando que eles são nômades, eles não sabem ainda plantar e colher, então eles são coletores e caçadores, tá? Ali no Mesolítico, que é um período de transição entre o Paleolítico e entre o Neolítico, não ocorreu em todas as partes do mundo, tá? Só apenas nas partes onde houve a era do gelo ali. Então, você tem ali figuras humanas mais simbólicas, abandono do traço mais figurativo realista, né, da questão naturalista, e começa a ter indícios ali de abstração e traços mais geométricos. Então, por exemplo, essa figura humana aqui não tem nada de naturalista, ela é bem abstrata. E quando chega ali na Idade dos Metais, o foco muda bastante, não é mais as mulheres, tá? A gente tem objetos de metais sendo construídos, e, obviamente, mais ferramentas e também mais armas. Então, não aconteceu igual para todas as culturas, todos os povos. Então, alguns povos que chegaram na Idade dos Metais primeiro, eles foram mais dominadores. Então, houveram guerras, a propriedade privada, eu quero o seu, vou te dominar, você é meu escravo, esse tipo de coisa. Então, o foco das esculturas sai da figura da mulher, da figura da fertilidade, já é um povo que sabe dominar ali a terra, então vai para as figuras masculinas, geralmente guerreiros e pessoas de autoridade. Toda vez que vocês veem essas figuras com chifres, elas denotam um deus ou uma figura de autoridade, como um rei, por exemplo, feitos em bronze com a técnica da cera perdida. Qual é essa técnica? Eles faziam a escultura de cera, aí eles cobriam essa escultura com barro e colocavam esse barro para cozinhar. Quando o barro cozinha, ele vira cerâmica, tem um buraquinho onde derrete a cera e sai, e dentro ali vira uma bola de cerâmica com dentro o formato da escultura que ele tinha feito. Então, uma forma perfeita. Eles derretem o metal, colocam ali dentro o bronze, né, derretido, espera esfriar, e depois é só quebrar o barro, que você tem ali a escultura perfeita com todos os detalhes que você queria, tá? A arquitetura no período neolítico, né, como eles se tornaram ali sedentários, precisavam morar mais perto dos locais onde era terra fértil, então eles começaram a construir suas moradias e outras coisas também. Então, as principais arquiteturas desse período são os nurags, que são essas casas meio arredondadas em forma de cone, né, com as pedras, né, empilhadas, não tinha argamassa, não tinha coluna, era usada para o clã inteiro morar. Eram clãs enormes, então são casas muito grandes. Eu vou mostrar aqui o tamanho para vocês. A gente também tem menires, dólmens e os cromeleques, que são conjuntos de menires e dólmens. Então, vamos ver as imagens. Aqui, ó, nurags são usados para residências, né? Aqui você pode ver o tamanho da residência em relação a esse senhor que está aqui na frente. Os menires, eles são pedras verticais que provavelmente, gente, nada disso, nada na pré-história, numa época que não tinha escrita, a gente pode provar nada, tá? Inclusive, algumas dessas obras são um grande mistério da humanidade, ninguém sabe como foi que elas foram colocadas ali num período pré-histórico. Significa que eles já tinham conhecimento de roldanas e outros materiais, não sabemos. Então, provavelmente eram utilizados para marcação de tempo e estações do ano. Alguns, como esse daqui de cima, têm a distância perfeita entre um e outro. Lembrando que são megálitos, olha o tamanho desse homem em relação a essa pedra gigantesca, e ela não está simplesmente equilibrada aqui, não, ela tem uma outra parte aqui para dentro da terra também. Os dólmens eram duas ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, com uma outra enorme em cima, mais um mistério aí da humanidade. Era provavelmente utilizada como local sagrado e fúnebre, tá? Foram encontrados aí vestígios de cinzas e corpos humanos enterrados nesses locais. Então,
era considerado um local sagrado e um local fúnebre, tá? O cromeleque, ele é o conjunto desses menires ou dolmens, tá? Então, aqui você tem, pode ser um local de ritual, um local relacionado a algum evento, estação do ano, ou evento do sol, enfim, estudos de astronomia também. O cromeleque mais conhecido é o Stonehenge, na Inglaterra, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Só para vocês terem ideia do tamanho dele, olha aqui, desse casal pertinho desse local, né? E no passado também se usava a pinturas rupestres com referências a danças e artes cênicas, e também a vestígios de música, tá? Tudo isso, a música, as artes cênicas, o teatro e a dança, eles são relacionados que nem nos indígenas aqui no Brasil, são relacionados muito à cultura, a algum ritual, alguma celebração religiosa. Usavam muitos instrumentos de sopro, foram encontradas muitas flautas feitas de osso e também chocalhos, tá? No Brasil, a gente tem 4 importantes sítios históricos. O mais importante dele é que tem mais de 200 mini sítios ali dentro, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no Piauí, tá? A gente também tem o sítio arqueológico Lajeado da Soledade, no Rio Grande do Norte, Vale do Catimbau, aqui em Pernambuco, e outros, tá? Os sambaquis, aqui no Brasil também, a gente tem essas montanhas que são feitas de conchas fossilizadas. Eles estão, assim, sendo destruídos, as pessoas querem levar um pedacinho, né? Porque, enfim, brasileiro. O maior sambaqui do mundo está aqui no Brasil também, que é esse daqui que vocês podem ver. E há vestígios ali dentro de outras coisas fossilizadas, materiais dos homens pré-históricos que viveram aqui. E as culturas pré-históricas brasileiras mais importantes é a Marajoara e a de Santarém. A Marajoara traz figuras antropomórficas e zoomórficas, como vocês podem ver aqui, ó, com muitos desenhos ali, pinturas de motivos geométricos. Então, vocês têm objetos como urnas funerárias, tangas funerárias, vasos de base dupla, estatuetas, pratos, tigelas, etc. A pintura geralmente é vermelha e preta com fundo branco, geralmente. Essa daqui não é, né? Mas geralmente ela é vermelha e preta com fundo branco, e são os objetos mais bem preservados, porque eles criaram ali uma tinta feita de urucum e um verniz feito de breu do jutaí, que eles cobriam. Então, a pintura ficava brilhante por mais tempo, então era bastante preservada. A outra é a cultura de Santarém, que traz técnica de modelagem, de cisão. Então, você vai ter tanto o objeto quanto esses apliques aqui extras que eles faziam em relevo, tá? Composições extremamente elaboradas e refinadas, estatuetas antropomórficas também, muito naturalismo. E eles também trazem ali um muiraquitã, que são figuras de rãs em pedra verde, estilo de jade. Então, aí vocês têm as duas obras das duas culturas diferenciadas, tá bom? E é isso, gente. Fica para a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.